Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, e estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade para conversar sobre saúde. O nosso tema de hoje é sobre biografias e narrativas de vida em contexto de pandemias. Nós vamos conversar com a jornalista e doutora em literatura, em letras, com a Flávia Leiroz, e tratar especificamente desse tema. Para mim, tem uma conotação muito especial hoje estar com a Flávia, conversar com ela, que é uma pesquisadora, além de uma amiga querida, uma pesquisadora que eu admiro muito, é uma pessoa muitíssimo querida e gostaria, enfim, a dinâmica é a mesma. Vai ser um prazer para mim poder compartilhar esse espaço hoje com a Flávia. Muitíssimo obrigado. Antes, eu gostaria de convidar todos vocês a conhecerem a nova Memória da Eletricidade. Como vocês já sabem, a Memória é uma instituição criada há 34 anos, recém-completados, para preservar a história da indústria da eletricidade, e atualmente se destaca a gestão da memória, da informação e do conhecimento, no setor de energia e em outros mercados. Na era da informação ultraveloz e da hiperconectividade em que nós estamos vivendo, a Memória lança seu novo posicionamento estratégico, alinhado ao mundo contemporâneo e às suas necessidades. Esse novo olhar busca construir o futuro por meio das referências históricas e estabelecer o nosso papel como linha de transmissão entre o presente, o passado e o futuro. Neste momento, nossos acervos históricos deixaram de ocupar somente o espaço físico e estão também acessíveis no espaço digital. No nosso site, recentemente reformulado, é possível explorar os acervos iconográficos, cartográficos e audiovisuais e também as nossas publicações. Você também poderá conhecer nosso portfólio de serviços e entender como estamos trabalhando na área de atualização e desenvolvimento dos profissionais do setor pelo site www.memoriadaeletricidade.com.br. Agora eu vou convidar a Flávia, mas antes vou apresentar um pouco a brilhante e longa trajetória de pesquisa da Flávia, que é formada em jornalismo pelo Centro Universitário da Cidade, com mestrado e doutorado em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pela PUC-Rio. Sua pesquisa ao longo do doutorado e do mestrado abrangeu especificamente questões relacionadas a narrativas autobiográficas, as relações entre o jornalismo, a história e a literatura. Atualmente, ela é pesquisadora, ela faz pós-doutorado na Escola de Comunicação da UFRJ e é pesquisadora colaboradora do Núcleo de Estudos em Comunicação, História e Saúde, grupo este vinculado ao Laboratório de Pesquisa em Comunicação e Saúde da Fiocruz, e vem trabalhando mais recentemente com temas relacionados, além das narrativas autobiográficas, com comunicação e saúde, memória, construção da realidade e das subjetividades em meios audiovisuais e digitais, e também jornalismo. É um prazer contar com a Flávia hoje para a gente poder conversar, mas antes eu gostaria de fazer uma breve homenagem nessa live que tem um caráter super especial para mim e para Flávia. Eu queria homenagear ao meu tio que nasceu Éder e viveu como Larissa, e que infelizmente ontem, por complicações associadas com a Covid-19, ela faleceu. Eu gostaria de pedir a vocês, a todos e a todas que estão aqui nos assistindo, nesses 7 meses em que estamos discutindo e tratando sobre saúde,
no contexto da pandemia da Covid-19, que se cuidem muito e cuidem, né? Estamos vivendo neste momento uma história de muitas perdas pessoais, coletivas, então se cuidem. Essa homenagem é pela Larissa e por tantas outras, minha tia, e por tantas outras pessoas que estamos perdendo nesse contexto da pandemia. Ela foi travesti, linda, maravilhosa, uma inspiração. Então, esse é um dia que nós vamos tratar sobre as narrativas de vida, de histórias de vida. Eu gostaria de propor essa breve homenagem à minha tia Larissa. Obrigado por tanto e por muito, por ser resistente num país que é o país que mais mata pessoas trans no Brasil. Obrigado. Bom, Flávia, vou te chamar agora para a nossa conversa. Não sei se a Flávia conseguiu receber. Oi, querida. Pronto. Entrei, bom dia. Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Estou feliz de estar aqui Tá com um pouquinho craquelado você. para mim E agora. agora? Melhorou. Foi? Foi. Melhorou? É porque às vezes, para mim, eu tenho que entrar pelo 4G no Instagram para fazer live. Aí qualquer coisa eu peço para mudar. Então, primeiro é um prazer estar com você, como eu já disse antes, é uma alegria enorme estar com você hoje. Assim, é um dia muito especial para mim, por vários motivos, né? Estar com você e por essa perda, mas que também é a perda física, mas também tem uma memória e tem uma história, né, que é muito importante, né, de falar. E é um prazer enorme para mim conversar com você de um dos temas que mais me cativa, que é a biografia, a memória, a história de vida. E eu sei que também nós temos isso em comum. E é muito curioso, né, que a gente tem esse comum. Isso proporcionou para nós encontros, né? A pesquisa proporcionou esse encontro tão gostoso que tem sido essa parceria entre nós de pesquisa. Mas eu queria que antes você falasse um pouco da sua trajetória como pesquisadora, professora, jornalista. Eu sei que são muitos anos de experiência, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho e como que essa temática te abraçou, você abraçou a temática, essa relação jornalismo com a literatura e também com a história, e agora mais recentemente também com a saúde. Queria te falasse um pouco desse percurso. Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Eu também estou muito feliz em estar aqui hoje com você. É, Bem, quando eu escolhi ser jornalista, eu escolhi contar histórias. Para mim era isso, né? Mais do que uma curiosidade, né, em termos da vida dos outros ou da vida, da sociedade em que eu vivia, eu tinha essa particularidade de querer contar histórias. Histórias dos outros, história dos locais, histórias dos monumentos e dos acontecimentos. Então, assim, eu nunca tive dúvida de que seria jornalismo. No jornalismo, eu percebi que a contação de histórias, digamos assim, que tem vidas concretas no mundo, perpassava tantas possibilidades, né? Envolvia a história, envolvia a memória, envolvia a narrativa, envolvia por que essa fronteira. A minha monografia na faculdade foi sobre o Antônio Calado, né? O jornalismo e a literatura. E a partir desse aprofundamento, que eu via o Calado como jornalista levando para os seus livros, em conversa com ele, com a Ana, né, com a sua esposa na época, eu me vi com a vontade de aprofundar isso. Então, estudei, fiz assessoria de comunicação, trabalhei e entrei para o mestrado. E no mestrado se abriu a perspectiva construtivista, que você sabe, né? Como eu abracei também essa história de que uma teoria que trabalha com fato, com texto e contexto, com escolhas e contingências, a única coisa que é irremediável, que a gente não pode fugir,
é a morte. O resto, o que a sociedade faz, ela pode fazer de outras maneiras. Então, isso me fez ficar ainda mais enredada com as histórias de vida, com a história dos outros. História, memória e jornalismo compõem a produção de sentido da sociedade que a gente vive. Então, assim, fui trabalhar com isso, levei isso muito para mim, trabalhei ensinando, tendo sempre essa perspectiva comigo, montando cursos de comunicação. Depois trabalhei muito tempo montando o departamento de comunicação e pensamentos sobre o fazer, viajei o Brasil inteiro, e aí então que essa questão da história de vida, das histórias dos outros, me enredou ainda mais, porque ao levar todas as possibilidades de como fazer melhor, como comunicar melhor, a história dos outros, a vida dos outros, o local e o contexto eram essenciais. Então, eu te falo que até na minha trajetória mesmo, dentro de empresas, vendo o mundo, a sustentabilidade, essas vidas no mundo, esse tema me abraçou ainda mais. Fiz o doutorado, trabalhei um pouco mais e voltei agora de cabeça, porque eu amo, que é aprender para ensinar. Então, estamos aqui juntos. E eu queria quebrar um pouquinho o protocolo, Igor, e ler um trecho para homenagear a Larissa e a todas as pessoas que estão vivendo essa pandemia. Tá? Vou ler só um trechinho aqui do Maturana, que é um filósofo que eu amo e que eu acho que tem muito a ver com isso. Vamos lá. Vidas no tempo. Cada vez que um ser humano morre, o mundo humano desaparece, muitas vezes de maneira irrecuperável. Isso não é uma banalidade sentimental, é uma realidade. O mundo é o que vivemos, nosso fazer em qualquer dimensão, desde o caminhar até a palavra, é a concretização de nossa estrutura de vida. Não sabemos fazer muros incas, porque o último pedreiro que podia fazê-lo ao viver morreu. E com sua morte acabou uma linhagem da história humana. Talvez se houvesse ficado algum relato, talvez se houvesse sobrevivido algum aprendiz. A falta da prática leva ao esquecimento e à morte, ao fim de uma história. E quando isso acontece, às vezes, o mundo se acaba de forma irrecuperável. Esse é o nosso risco. A morte do presente, o esquecimento do passado, porque ninguém seguiu a linhagem. Há linhagens que vale a pena seguir. Humberto Maturana. E aí a Larissa segue com a linhagem linda da vida que viveu e te deu como exemplo. E todos aqueles que estão passando por essa dificuldade. Nós estamos aqui para falar que os relatos de vida permanecem e quando permanecem, eles constroem mundos que ficam. É isso. Há linhagens que precisam seguir, né? Muito bonito isso, obrigado, obrigado mesmo. E acho que essa é uma das importâncias da história de vida, né? E da memória, que há linhagens que precisam seguir e que precisam ser lembradas e não esquecidas, há histórias que precisam ser lembradas e não esquecidas. Então, não só homenagem à minha tia, mas a todos e todas que estão perdendo seus entes queridos e que é uma perda física, mas temos a memória, temos a nossa memória, é uma perda irreparável, mas a memória ninguém nos tira, né? E pensando nisso, né, na importância da memória, né, não só como um ato afetivo, mas também como um ato político, eu queria que você falasse um pouquinho de como que ao longo do contemporâneo, eu diria mais ou menos, né, entre dos anos 80 para cá, mas pode ser até um pouco mais, o valor do biográfico começa, e da memória, porque está associado, começa a tomar uma outra espessura na vida contemporânea. Nós podemos associar isso a um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, por um lado, a um contexto das ditaduras militares, tanto no Brasil, na América Latina, quanto aquelas existentes no continente africano, que colocou a memória, a história de vida no centro da discussão, não só do ponto de vista de manifestações culturais, artísticas, mas como também de luta política. Queria que você falasse um pouquinho disso, dessa virada da memória e também acadêmica, né? Tanto que começam a ter muitos estudos sobre biografia, sobre história de vida, ficções biográficas, enfim, né? Queria que você falasse um pouquinho desse movimento que colocou para nós a importância da história de vida e da biografia né, na contemporaneidade.
Vamos lá. A gente tem essa virada, né, inclusive acadêmica, pós-Segunda Guerra Mundial. Os acontecimentos se impõem, os meios de comunicação de massa ficam cada vez mais fortes na vida, a gente passou por isso na Segunda Guerra, né, com toda a utilização por meio da equipe nazista, digamos assim, da estrutura da comunicação, começou a se perceber também que boa parte do que a ciência prometia, né, do que os conceitos enredavam em termos de proposta de vida, não chegaram à população. Outras coisas ocorreram. Havia morte, havia desestrutura, havia invasão, havia perda de identidades culturais, havia distribuição de novo do mundo, de terras, de histórias e culturas. Havia silêncios com relação aos sobreviventes, né, do Holocausto, quando se percebeu que não era preciso falar, a gente começa aí toda uma linhagem de testemunhos, né, dos sobreviventes, era preciso lembrar para que a história não ocorresse da mesma forma, era preciso falar para que as pessoas incluíssem um outro em suas vidas. Tem uma passagem desse filósofo que eu gosto muito, do Maturana, que ele fala que ele saindo do Chile, visitando uma exposição sobre a destruição da bomba de Hiroshima, de um artista japonês, ele estava com amigos chilenos, e era sobre muita dor, né? E aquele horror de ver como a humanidade pôde ter permitido aquilo. E um de seus amigos falou assim, sabe de uma coisa? Eu não quero ver isso, pouco me importa. Não conheci nenhum japonês, eu não conheço nenhum japonês. E ali aquele choque fez ele perceber uma coisa, que depois ele até agradeceu ao amigo, que mudou toda a formulação dele. Se eu não tenho imaginação para incluir o outro no meu cotidiano, eu não posso ter consciência que os meus atos, qualquer que seja, podem ter consequências na vida desse outro. Então é preciso incluir o outro na minha existência, com as suas diferenças, com as suas possibilidades. E ele percebeu que é no conversar, né? É mais do que é no diálogo, é na troca, é na compilação de relatos, de elaboração de conceitos, que isso se tornaria possível. Então, é nessa virada que não é só dele, a gente vai ver vários outros, né? A gente vai ver a explosão nos anos 60 da alteridade, na questão do outro, das diferenças culturais, das diferenças narrativas, porque pressupõe até então a gente só tinha a história dos vencedores e não dos vencidos, chamados vencidos. A explosão do movimento feminista, do movimento LGBTQIA+, hoje, né? A explosão de todas essas vozes, eram precisas incluí-las na vida cotidiana, para que a gente entendesse de que forma as palavras se ligavam aos acontecimentos, os textos, as experiências e as obras de cada um, às vidas e ao nosso cotidiano. Então, essa virada é uma virada epistemológica, com radicalidade, no sentido de a gente pensar a radicalidade como uma ação transformadora da energia crítica do pensamento, né? Então, essa radicalidade invade vários meios e exige, num certo sentido, novas conceituações, novas propostas, novos olhares. Junto a isso, vem essa explosão que tem um lado bom, que é esse, que eu sempre me apego a ele, mas sem esquecer esse outro olhar crítico, né? Há também uma tendência, junto com a Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, ao liberalismo, ao neoliberalismo. Então, ao mesmo tempo, há essa implosão do individualismo, essa implosão dessa questão de que autoempreendedorismo, a vida é minha, depende só de mim, eu faço o que eu quero. É preciso, então, contar a minha história como exemplo, como modelo do que pode ser considerado como social ou antissocial. É preciso que eu faça valer como a minha trajetória importa nesse caminho. Cria-se uma gramática de moral, uma gramática de meritocracia, uma gramática de tipos de emoções que são necessárias para o sucesso, né? Então, assim, há tudo isso, e ao mesmo tempo uma resistência à aceleração desse mundo pós-guerra. Eu não quero ser só um número, né? É preciso contar a minha história para que a minha individualidade não só seja uma carteira de identidade, né? Um documento, que eu passe a perceber e a me colocar numa existência possível nisso. Então, esse boom da biografia, ele vem por vários caminhos. Vem por esse caminho positivo, que é sempre o caminho que eu sigo, mas também
com todas essas preocupações que a gente sabe, né? Das celebridades, dessa individualidade única, é, da questão da vontade absurda, né? De se fazer conhecer ou de criar uma biografia, que a Arfuc até chama esses biografemas, né, nas redes sociais, de criar esses pequenos relatos da minha vida que formam um todo, que não necessariamente tem uma relação com a evidência, com a verdade. Que são outras questões que surgem também no pós-guerra, né? O relato, a verdade como relação com algo concreto ou não. Basta, é o apogeu das emoções, né? É o apogeu da emoção como uma possibilidade de verdade. E tem uma coisa muito legal também que eu acho. Diante da quebra de algumas utopias, né, que não foram entregues, há uma certeza que o meu corpo me representa. Então, o meu corpo é a certeza da minha existência. O meu corpo, e na época da pandemia isso vem forte, o meu corpo ele me limita, mas ele também me possibilita. Talvez daí venha essa sensação urgente de falar dos meus sentimentos. Porque os sentimentos, eles estão no meu corpo, eles vivem em mim, mas quando eu falo, eles ganham o externo, eles ganham o social, eles permitem o diálogo. Então, quando eu falo dos meus sentimentos, eu escolho palavras, eu escolho conceitos. Eu crio uma ordenação da minha vida dentro do caos. Então, eu busco um diálogo. E aí que voltamos, eu busco um encontro com o outro, seja ele de que forma. Tem uma parte muito bonita que você falou, além de tudo, né? É muito bom ouvi-la falar sempre, que é essa relação entre texto, textualidade, experiência e alteridade, né? Enquanto a experiência estaria naquele lugar da singularidade mais profunda, ao mesmo tempo, a textualidade e sua narratividade coloca, né, organiza a possibilidade de poder expressar em palavras, imagens, sons, né, experiências, sensações, etc. E essa expressão nunca é reflexão, né? Ela sempre é também uma construção, uma produção, que depende da situação que nós estamos, que depende para quem nós estamos falando, que depende do momento que estamos vivendo ou daquilo que nós conseguimos lembrar sobre nós mesmos, nossa experiência naquele momento, que pode ser diferente de outros, né? E aí, falando dessa autora de que nós gostamos muito, da Leonora Arfu, essa crítica literária argentina, muitíssimo interessante, que recomendamos a leitura. Queria que você falasse um pouco justamente dessa relação que vai se construindo, especialmente da importância que a biografia ela assume e mais, talvez o espaço biográfico assume na configuração da subjetividade contemporânea, né? Isso você falou um pouquinho, mas que se aprofundasse um pouco mais, e aí talvez pensando o quanto que as redes sociais, por exemplo, a internet também participam desse espaço biográfico contemporâneo. Perfeito. A Leonora Arfu, ela fala algo, né, para além da biografia ou da autobiografia como um gênero literário, ela vai se apropriar de um conceito que é muito importante, e ela já falava isso muito antes do boom, né, das redes sociais, que é o espaço biográfico. O espaço biográfico é tudo aquilo que está ao nosso redor, né, nos termos da mídia, dos meios de comunicação. É aí que a gente entra tão lindamente, como cientistas sociais e ciências humanas. Há que se perceber que, para além das cartas, dos e-mails, dos diários, dos testemunhos, há os talk shows, os reality shows, os perfis no Face e no Instagram, os blogs, o aumento disso, das entrevistas, dos depoimentos no jornalismo, na TV. Então, assim, para além disso tudo, há uma invasão do eu, há uma invasão dessa narrativa, né, dessa primeira pessoa, do singular,
em toda a nossa contextualização, em todo o nosso viver contemporâneo. E isso implica algumas coisas, segundo ela, né? Isso também implica, depois a gente vai falar mais sobre isso, na questão aqui da pandemia também muito. Há uma complicação, há uma confusão entre o público e o privado, tanto em casa como na rua, uma complicação do que pode ser falado que é meu, que é nosso. Essa confusão não necessariamente é ruim, segundo ela, e que eu concordo. É uma possibilidade de enxergar um outro na minha existência. Então, assim, essa invasão do eu a intimidade se torna algo a preservar, mas um tesouro a compartilhar. Há a possibilidade de perceber que as vidas são vidas no mundo, né? Então, assim, há uma produção de sentido contemporâneo e social a partir desse eu que se desloca da sua casa, do seu diário. Eu me lembro muito, Igor, a gente conversando uma vez, você falava, gente, as pessoas andavam com cadeado, com a chave do cadeado do diário no pescoço, né? Quer dizer, aquilo era meu íntimo, ninguém podia ver. Apesar de que sempre que a gente escreve para alguém. Uhum. Então, assim, mas aquilo era meu, né? Mesmo que Hoje, esse alguém seja você mesmo. seja nós mesmos, isso. Então, assim, tanto que a história, né, do adolescente é querido diário, a gente tem um remetente, sempre, né? A gente remete a alguma coisa. Então, assim, hoje, essa chave é um clique, é um dedinho no enter, né? Um dedinho no enviar. Essa chave hoje, ela não existe mais com relação às vozes, a multiplicidade de vozes. Então, assim, ela vai lá no início dos anos 2000, e um pouco antes até, falar como é importante a análise desse espaço biográfico para entender a produção muito maior do que de indivíduos, mas de subjetividades. Não é só, volto a falar, né? Bourdieu que falava isso. É o corpo no mundo. Não é só a carteira de identidade que te determina como um sujeito, mas há a produção de subjetividades diferentes. Dentro da sociedade que a gente vive, das representações comuns, há aquelas palavras que escolhemos, que usamos, as imagens que evocamos ou que criamos de nós mesmos no do outro. Há uma certa proliferação de estruturas que produzem os sentidos dos modos que vivemos atualmente. Então, ela vai falar muito disso. Vai falar que não é mais uma inocência, né? Escrever sobre si ou falar sobre si. Não é mais uma inocência do diário, de que não haveria um leitor ou que o leitor seria só você mesmo. Há uma vontade absurda de construção de uma imagem e de uma marca no mundo. Como se a gente volta aquele velho lema do jornalismo, né? O fato que não é narrado nunca ocorreu. Então é como se houvesse uma vontade absurda de mostrar que a nossa vida no mundo, ela pertence a todos, não só a nós mesmos. Ela tem que deixar uma marca nisso. Isso diz muito, muito, muito do momento que a gente vive. E isso vai, nesse momento de transição que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente está vivendo, eu sempre brinco isso, a gente está vivendo a história, às vezes dá vontade de não querer viver, só ler depois no livro. Mas, assim, há nesse momento de transição dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, uma dor, tem um traço geracional de uma dor, porque a gente vê no relato do outro valores com os quais nós não fomos criados para ver a vida. Há, nessa multiplicidade de subjetividades construídas, questões que são suscitadas que nos remetem a um medo, a uma repulsa, a uma indignação, porque há nessas produções de sentidos contemporâneos, nesses espaços biográficos, um encontro não sempre bom com aquilo que nós fomos criados ou que desejávamos ou acreditar e aquilo que se mostra nessa produção de subjetividades contemporâneas, né? Essas polarizações vêm, e a gente tem falado muito sobre isso, né? Porque a pessoa assume aquilo como verdade. Veja, a Leonor está falando disso, a gente tem 20 anos que ela está falando disso. Agora é que a gente percebe algumas consequências, né? Que essa exposição do espaço biográfico me faz acreditar no outro, a partir da sua fala, como legítimo. E isso tem um lado bom e um ruim, né? Então, assim, se o outro que fala é quem eu conheço, não preciso de mais nada.
esse outro vira uma garantia em detrimento de todas as outras formas de narrativa, de que aquilo que eu vivo, eu compartilho com ele, então é real. Né? Então é mais do que real, é verdadeiro. Uhum. Porque há, nesse espaço biográfico, essa explosão da emoção. Não como algo ruim, mas veja, voltamos a falar, é como se o corpo voltasse à sua capacidade de afetabilidade, é como se o corpo voltasse à sua capacidade de sentir as dores do mundo. É como se o nosso corpo sentisse, mas aí voltamos juntando a Fu com a Butler, que eu amo, os que corpos podem sentir. Uhum. Uhum. Quais são os corpos que eu vou sentir? Dentro dessa fala que sai de um corpo e busca uma relação social com o outro, quem é esse outro? Qual é o outro que eu não quero ouvir, que eu vou calar? Qual é o outro que não me importa o que ele está sentindo? O meu corpo vai sentir a dor que é igual à minha. Então, assim, esse espaço biográfico, essa construção de subjetividade no momento que a gente está vivendo, e a pandemia fez assim, né? Veja, jogou isso muito explicitamente em todos nós, mostra que essas emoções, elas devem ser pensadas a partir do momento que elas nos afetam. E por que elas nos afetam ou não nos afetam? Porque a emoção sozinha, ela não existe. Ela existe quando ela está encarnada, Uhum. incorporada. Uhum. O relato, quem diz algo, a gente fala, tudo que é dito por alguém. Né? Quem disse? Quem eu vou escolher como legítimo outro para dizer? Veja, o espaço biográfico, ele não está falando isso há um tempo, ele legitima e deslegitima algumas vozes. Porque antes era a ciência, era o jornalismo, era a autoridade médica, né? Era aquele que podia dizer o que eu posso sentir, da forma como eu posso sentir. Qual é o grupo que eu pertenço? E aí, quando a gente tem essa explosão do biográfico, essas relativizações, elas entram de uma forma corpórea, física, que dói, faz chorar ou faz sorrir, que eu acolho como parte da minha existência, que me completa, ou não, o quem eu não quero nem ver, ou quem pode morrer. Então, assim, é muito importante a gente olhar para esse espaço biográfico. A gente brinca, né? Hoje a gente vê um vídeo, eu vou lá e ver o comentário. Hoje eu me forço a ver Sim. entrevistas ou a ver palavras de outras pessoas que eu não necessariamente quero, mas para entender a produção da subjetividade dos sentidos contemporâneos. O espaço biográfico, o autobiográfico, é o espaço das ciências humanas e sociais. Hoje, E isso, com certeza. hoje, e isso inclui o eu como nós. Né? Isso inclui a consciência de que indivíduo e subjetividade conceitualmente são diferentes. Né? O indivíduo é aquele homem sozinho, é uma ilha, ninguém é uma ilha. Então, assim, quais são as produções de sentidos hoje? Quais são as produções de sentido que nos afetam? Quais são aquelas que a gente tem que ouvir, olhar, enxergar, trabalhar e buscar o diálogo? Quer dizer, sair da gente para compartilhar a linguagem, né? Uhum. Quem a gente busca para conversar e ouvir. Espero ter Não, respondido. respondeu super bem. Eu tenho uma sensação, ouvindo você falar, que se reforça, que nós estamos caminhando por uma transição profunda, sutil ao mesmo tempo que profunda, que é de uma verdade baseada, de uma concentração social na ideia de verdade baseada na evidência, para a prevalência de uma ideia na verdade sentida. Na verdade, das sensações, das emoções e dos sentimentos. Estes são compartilhados e aí em comunidades de sentido, de sensações. Isso, por um lado, tem uma questão política importante, contestadora e contestatória, muito importante. Boa parte dos movimentos, como você bem falou, LGBTQIA+, feministas, movimentos negros ou étnico-raciais, se organizam por comunidades de sentido, e mais ainda, comunidades de sofrimento, né? Porque sofrem e têm em comum alguns
tipos de sofrimento, né? E se organizam em relação a isso. Por outro lado, isso faz com que o lugar da verdade como evidência perca um pouco da sua relevância, né? A evidência científica, do apuro, né, do lugar da ciência, do apuro científico, da pesquisa científica, e como se basta eu sentir para já ser a verdade, né? Queria que você falasse um pouco disso, mas eu não posso deixar também de perguntar sobre, antes, na reta final, falar da pandemia de Covid-19, que a todos nos assola, e pensar a relação biográfico, mas antes não posso me furtar de perguntar do seu belíssimo projeto de pós-doutorado. Não vou nem dar spoiler, vou dizer que você fale um pouco sobre ele, e nessa pesquisa que você está fazendo, porque esse espaço biográfico que é constituído de muitas ambiguidades, também dele fazem parte silêncios, né? E silenciamentos, e esquecimentos às vezes também, né? Quando você falou quem pode falar, ou às vezes quem quer falar, quem quer poder falar, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, da sua experiência de pesquisa com pós-doutorado, enfim, e dessas questões da verdade cada vez mais sendo uma verdade sentida. Vamos lá, vamos começar pela verdade sentida, que aí ele é um gancho, inclusive, porque eu pensar o projeto do pós-doutorado. A verdade sentida tem a ver com uma não relação com toda a produção de sentido, e isso é uma autocrítica, digamos assim, que a gente tem que fazer em termos de cientistas sociais e humanos, né? Eu, conversando com Patrícia, nossa amiga querida, uma vez, a gente cheio dessas, a gente faz parte de um grupo internacional agora de pesquisa, né, de gênero na mídia, e aí é uma planilha de Excel, e a Patrícia desesperada, e eu brincando com ela, pois é, o mundo não cabe, ou a vida não cabe numa planilha, né? Então, assim, boa parte das ciências, do que venderam para a gente, que a razão vinha pelas ciências exatas, o mundo era uma planilha. Uhum. E não necessariamente isso chegava até a gente de uma forma que essa planilha tinha uma relação comum. A verdade ficava no método, aquilo que a gente já conversou várias vezes, né? A verdade ficava no método. E as pessoas não sabiam por que aquele método tinha sido construído. Veja, elas não precisam saber do detalhamento, elas não serão cientistas se elas não quiserem ser. Mas há uma necessidade de saber tudo que foi oferecido em termos da ciência como a voz da razão e do fato, que não chegou até a gente. Não chegou. A justiça social não chegou, a saúde não chegou, entende? As formas de desigualdades sociais não foram quebradas pelas ciências. Então, o que foi entregue? A maior parte da população no Brasil e no mundo, é isso que a gente tem que pensar, tem fome, tem necessidades, né? E a realidade de tudo que foi produzido e criado não chegou. Não vamos discutir uma questão política ou ideológica, enfim, não chegou. Qual é a minha certeza? A certeza é aquilo que eu sinto. Eu sinto fome, eu sinto desesperança, né? Eu sinto confusão, porque cada um diz uma coisa. Veja, ainda mais no Brasil, a pluralidade de informações é algo novo. A gente viveu muito tempo em ditadura. Então, assim, quando eu tenho que escolher, desculpa, o que eu vou escolher? Né? Um diz que faz mal o café, outro diz que faz bem. Um diz que eu tenho que fazer isso, outro que eu tenho que fazer aquilo. Um diz que eu tenho que aceitar as diferenças, mas eu não fui criado para aceitá-las. Uns dizem que aquilo que eu não vi não existiu. Vamos falar de novo dos testemunhos, né? Mesmo que os testemunhos do espaço biográfico faça parte, se eu não vi ou não conheci ninguém que tenha sofrido tortura, a tortura não existe. Essa também é uma forma de que o que eu sinto pela visão, né, ou pelo afeto, se eu não vi, não senti, não existe. Então, assim, isso tem desdobramentos que são complexos. E aí, conversando e fazendo parte, né, dessa história de comunicação e ciência, a gente conversando muito sobre os discursos, com um projeto lindo do Cirino, o teu projeto, de tantos outros, né, sobre HIV/AIDS e como a mídia tratava.
como as palavras vêm carregadas de sentidos, como é preciso pensar sobre como falamos, né, como retratamos e criamos conceitos e preconceitos, eu comecei a observar que muito poucas mulheres falavam sobre isso. Né? Muito poucas mulheres falavam sobre isso. E o silêncio, nesse sentido, gritou para mim. O silêncio foi um discurso. Né? A ausência dessa fala autônoma, porque veja, a gente vê entrevistas, pequenos depoimentos sempre mediados. Mas quando nós vamos, por exemplo, canais do YouTube, que é uma forma hoje desse espaço biográfico se ampliar, onde pessoas estão militando ali também, que é uma coisa legal, estão tentando quebrar preconceitos, falar de suas vidas, não havia mulheres, não havia muito poucas. Muito poucas mulheres. As mais jovens, principalmente. E isso me fez tentar entender o porquê de todo o avanço do movimento feminista, todo o avanço da gente querer ter uma voz, nós nos representarmos, nós falarmos por nós mesmos, né? Sem essa história do porta-voz, que isso é o legal do espaço biográfico, volto a falar desse lado positivo, você não vai falar por mim porque você é um acadêmico, né? Vamos juntar as nossas vozes. Isso me inquietou e me fez sentir, né? Me fez sentir um vazio, me fez me emocionar. Comecei a ler, vi que as mulheres, historicamente, até com uma coisa de defesa, elas se sentem melhor em grupo, em rede, do cuidar de si e do outro. Então, isso também é uma produção de sentido feminina. E por que esse cuidar de si e do outro não envolve a fala autônoma? Né? Qual é o medo? Por que há um medo? Qual é o receio? Porque não é só uma escolha de não falar por não falar. Há um medo de como é taxado. Há um medo do que é visível e sensível ainda sobre mulheres com HIV. As mulheres com HIV, pelo pouco que eu ainda pesquisei, muitas são tratadas ou como bobas, porque foram traídas ou confiaram, né, assim, ou como promíscuas. Quer dizer, ainda colocam. É como se fosse, eu vou falar uma coisa aqui, é como se fosse a coisa do estupro, né? O que você estava fazendo naquela hora, com aquela roupa? Você estava querendo o quê? Então, o que você estava fazendo com esse homem? Ou por que você estava querendo tantos homens? Por que você não usou preservativo? Então, assim, há muitos questionamentos que as fazem calar. Então, a minha pesquisa começa, assim, muito nesse sentido. Descobrir esse silêncio, como algo, como uma produção de subjetividade contemporânea ainda do feminismo, não da feminilidade, da questão da mulher na sociedade, ainda assim, né? A legitimidade das suas emoções, a legitimidade da sua experiência, a legitimidade da sua voz. Muitas ainda são abandonadas e aí elas buscam um grupo. Muitas ainda tentam viver com essa realidade de diferentes maneiras. Então, assim, esse projeto busca ouvir algumas vozes que falam, e dentro dessas vozes que falam, dentro mesmo, eu falo vozes comovidas, perceber essa construção de produção de sentido, de dores, de alegrias e de vivências contemporâneas. Né? Porque essa memória, voltamos a falar, tem que ser preservada, tem que ser construída, para que isso não aconteça. Quando a gente fala do que sente, a gente fala das palavras, os discursos não são neutros. Então, todos esses espaços biográficos, essas vozes que você falou dos movimentos, isso é tão bonito porque, veja, a beleza do narrar é organizar. A gente, quando narra, a gente organiza. Um tempo, um momento, a gente reflete e escolhe palavras para exprimir as sensações, porque as sensações em si, elas são inexprimíveis. A gente vive falando assim, nossa, não tem nem palavra para dizer o que eu estou sentindo. Isso é verdade. Então, quando a gente vai organizar essa narrativa para explicar essa vivência, essa experiência, a gente começa a produzir também sentido em várias formas. A gente vem falando isso muito, né? A palavra que tem enunciado. Por que os movimentos escolhem tantas palavras para narrar as suas dores? Que palavras podem ser ditas, outras não? Né?
O que que ela vem carregada? A gente estava no outro dia falando como a gente diz algumas coisas, por exemplo, ficou claro? Uhum. Como a história do ficou claro vem carregado dessa questão, né? E a gente brincava, ficou escuro. Por quê? Por que que o escuro é algo ruim, né? Por que que o claro é evidência de algo? Fez-se a luz e não é claro, né? Então, assim, por que a gente persegue formas de organizar o pensamento e narrá-lo? Porque a gente sabe que esses espaços biográficos vêm com essas palavras carregadas de sentido. E que palavra e discurso é corpo, é ação no mundo. E isso representa também o que a gente sente e o que a gente não sente. Que Essa lindo. falei. Muito obrigado. Olha, uau, muito bom. Fiquei muito emocionado aqui com a sua fala em relação a isso. E esse tema sempre me causa a sensação de como é necessário que você dê conta dessa pesquisa em vários sentidos, inclusive para poder tornar visível essas vozes, esses sujeitos, essas mulheres, é, e essa temática vir a público de maneira tão importante, porque ainda há muito estigma, né? E ainda há muito trauma, certamente, em relação a isso, porque há uma forma de construir esse isolamento pela estigmatização, ou ingênua demais, ou promíscua demais, de qualquer modo, culpada demais, né? Por ser quem foi, e ter se deixado. Então, nesse ponto, ela é algoz dela mesma. E como que isso se constrói como uma perversidade também nesse processo, inclusive, né, nesse momento. Por outro lado, eu queria que a gente, já chegando aqui na reta final da nossa conversa, falasse um pouco como é que você tem observado a configuração do espaço biográfico durante essa pandemia. A gente tem observado, né, no jornalismo várias iniciativas, né, de trazer a presença de profissionais de saúde, relatos de pessoas, de familiares, pelas redes sociais também acompanhamos, às vezes, trajetórias de algumas pessoas. Recentemente acompanhamos, inclusive por redes sociais, né, trajetórias de pessoas queridas e próximas de nós, ou grupos de WhatsApp que se formam em relação a isso. Queria que você falasse um pouquinho dessa nova configuração desse espaço biográfico, talvez no contexto dessa pandemia especificamente. Perfeito. É, eu penso sempre quando alguém me pergunta sobre isso, que eu reflito sobre isso, eu vejo que mais do que nunca a linguagem se faz corpo, né? Porque essa provocação. A gente viu que o corpo nos possibilita o encontro, o sentido do visível, das sensações, dos afetos. Mas de um dia para o outro, nós fomos impedidos, a maior parte foi impedida, né? De ter esse contato corporal, digamos, corpóreo com as outras pessoas. Nós ficamos nos quartos, nas salas, confundimos ainda mais o espaço público com o privado, que o meu quarto virou meu escritório, né? A gente ficou isolado fisicamente, mas não socialmente. E aí a gente tem algumas configurações que perpassam nessas trocas de mensagens de grupos, nesse espaço biográfico, digamos assim, né? Tanto nas redes sociais, como nos grupos de WhatsApp, várias mídias, os encontros por plataformas que possibilitam encontros, as aulas por essas plataformas que possibilitam encontros. A gente tem uma exacerbação de alguns sentidos, né, da visão e da audição. A gente tem uma exacerbação de que as palavras deem conta mais do que os gestos desses encontros, dessas possibilidades de sentir, viver concretamente. Veja, por mais que a gente fale que a rotina nos deixa entediados, a nossa rotina nos significa na sociedade atual que a gente vive, né? O trabalho, a aula, o encontro com o outro, com os amigos. Então, assim, como organizar de novo uma rotina? Narrando, falando,
é a linguagem que nos possibilita. Então, a gente se encontra. A gente se encontra em grupos de WhatsApp, a gente se encontra, a gente percebe, você falou, eu sei da vida de pessoas queridas pelas redes sociais, porque também não dá tempo da gente ligar para todo mundo. Eu sinto alívio quando eu vejo elas sorrindo, falo, ai, tá bem, né? Eu sinto alegria ao vê-las curtindo determinados momentos, conseguindo transcender, né, a angústia. Então, falando em transcendência, o que acontece com esses espaços biográficos? A vida do outro é como se fosse uma transcendência do amor. É no outro que eu posso reafirmar quem eu sou, das minhas alegrias e das minhas possibilidades. E isso tem um lado muito lindo e o um lado preocupante do que a gente vive hoje, né? Porque eu transcedo o outro no amor pela vida dele, ou a vida dele que acaba reafirmando a minha, porque às vezes a gente olha, ainda bem que essa pessoa está assim, não é isso? Então não sou só eu que estou maluco. Quando a gente recebe, enquanto WhatsApp, falando, como eu recebi de uma lindinha hoje de manhã, sonhei com você, só a vontade de marcar hora para te ver alegrou meu coração. Então, assim, nós nos possibilitamos por essa linguagem que se torna de novo e mais claramente uma ação no mundo. E isso no lado bom e no lado que a gente estuda, Igor, que é o lado dessa verdade, das fake news, se a gente pode dizer isso, daqueles fatos, porque se ali eu me encontro para falar de tudo e essa pessoa que eu amo me dando uma informação, por que não? Se eu estou sentindo ela tão próxima de mim através dessa linguagem, por que não? Veja, não vamos entrar nessa história. Mas o espaço biográfico hoje, que se aumenta e se amplia, porque a narrativa virou uma possibilidade de organização de nossa vida, de uma rotina. Ela dá ordem. Eu li que vários especialistas falam para as pessoas escreverem sobre suas vidas e rotinas dentro da pandemia, para que elas não se sintam sós. Veja, Igor, tem um movimento muito legal de museus do mundo inteiro coletando os depoimentos e os testemunhos de pessoas pelo WhatsApp e pelo Facebook, e pelo Instagram e por todas as redes. Há um movimento de um núcleo de direitos humanos de LGBTQIA+, que fez um convite sobre a quarentena, quer dizer, para que mandassem narrativas sobre como estão vivendo esse momento da pandemia. Há pesquisas feitas com pessoas com HIV, como elas estão vivendo. Tudo isso é uma convocação a narrar, a registrar a história, memória e experiência, como uma produção de sentido e de subjetividade do que nós estamos vivendo na pandemia. Nós víamos isso durante a Primeira Guerra Mundial, das cartas, né? As cartas, os cartões postais, durante a gripe espanhola, durante enfim, a influência, né? O H1N1. A gente viu esses registros. E hoje, veja, o presente transcorre, a gente está vivendo e cada dia é um maior número de informações e essa memória tende a... Como é que ela vai? Como é que ela flui? Então, há uma busca dentro da pandemia da organização dessas narrativas e da produção de sentido, que para a gente é muito importante, porque a gente está vendo quais corpos importam, quem pode trabalhar, quem não pode. As pessoas incorporaram a fome. Veja, antes não podia o auxílio, né, auxílio a quem tem fome. Hoje as pessoas parecem que descobriram que há relatos daqueles que têm fome. Então, há uma série de desdobramentos sobre preconceitos, sobre racismo, sobre machismo, sobre várias coisas que estão sendo produzidas e organizadas narrativamente por biografemas, por textos maiores, por imagens construídas, né? Você sabe, sou uma otimista, creio que essa pluralidade de sentidos vai ajudar muito a gente a entender e, por que não, formatar novas formas de educação, de pedagogias e construções de novas realidades, onde o outro seja parte da minha vida, não como uma abstração, mas como um corpo que eu respeito e que importa. É isso. Muitíssimo obrigado, Flávia, pela conversa hoje. Foi muito especial para mim estar com você. Eu acho que para vários que estão aqui, sem dúvida, pelo aprendizado e pelas suas belas palavras profundas também sobre esse espaço biográfico. Gostaria de agradecer muitíssimo
a sua presença hoje para compartilhar conosco o seu conhecimento, a sua experiência, a sua afetividade. É um prazer demais para mim estar com você hoje. Gostaria de agradecer muito, muito, muito obrigado. E a todos e a todas que estão aqui. Essa live vai ficar disponível em breve para quem não pôde acompanhar. Vai ficar disponível em breve no canal do IGTV, da Memória da Eletricidade, e depois no canal no YouTube. Flávia, obrigado, gratidão demais a você, muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito também. Você sabe, assim, é, dessa minha busca por falar, por botar essa voz na rua, por quebrar os meus silêncios e ter tão boa companhia como você, com essas mãos estendidas, assim, me deixa sempre confiante que o mundo é possível, que as dores, né, podem virar amores e que o estigma pode virar emblema de coisas boas e positivas. E eu acho que a gente está aqui estudando e debatendo para que isso ocorra e que tudo isso extrapole os muros acadêmicos e envolva um número maior de pessoas. É isso. É isso. Obrigada demais, viu? E que o estigma vire emblema. Muito O obrigado. estigma. Um beijo para você. Obrigado. Beijo. Obrigado.